54, atenção, dados estarrecedores, atenção, milhares sem registro paterno, gente. Olha que coisa impressionante. Só no nosso estado de Sergipe, 47.897 pais não registraram formalmente os seus filhos. Este número representa um percentual de 7,41% do total das certidões registradas no sistema do Tribunal de Justiça de Sergipe. Então, para a gente ampliar esse tema tão importante quanto grave, vamos conversar agora com a advogada especialista, jamais vou esquecer o nome dela, doutora Letícia Carvalho. Vamos juntos buscar entender as razões desse número alarmante, né? Que coisa impressionante. E entender até essa pergunta clássica que eu vou fazer para a doutora agora. Por que não registrar o filho, doutora? Que belo nome esse, hein? Letícia, seja bem-vinda. Bom dia, Letícia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, é muito prazer estar aqui, né, com vocês, falando um pouco desse tema que tanto me alegra. Me alegra por vocação, como a gente vinha conversando antes de entrar no ar. Até te emocionou, né, doutora? Com certeza, sem dúvida. E por que, me diga assim, são vários os motivos e quais são eles, da pessoa não registrar o próprio filho, de que não haja o reconhecimento, principalmente paterno, né? Sim. Existem, às vezes, situações da própria mãe que não querer reconhecer o filho, não sei, talvez não, mas principalmente o pai, né, doutora? Sim, em relação à mãe é muito difícil, né? Porque ou a criança é reconhecida diretamente pela mãe, ou ela passa por um processo de adoção. Normalmente é o pai que não tem um nome no registro da criança nesses casos, né, estatísticos. A avaliação estatística vem em relação ao não registro paterno. Tá. Isso acontece por questões sociais, né? Apesar de nossa Constituição Federal de 1988, ela trazer como obrigatoriedade no artigo 1227 que os pais, os filhos têm direitos de registrar, ter registro paterno, a gente tem algumas questões sociais que acabam impedindo. Só que é muito importante em relação às questões sociais a gente deixar um alerta aqui. Sim. Que o provimento de justiça número 16 do CNJ, ele trouxe umas facilidades para que a gente pudesse ter esse registro. Os pais não precisam ingressar com ação judicial para ter registrado o registro dos seus filhos. Tanto o filho, quanto a mãe, quanto o pai, pode ir diretamente em qualquer cartório de registro público preencher o formulário padrão para poder iniciar esse procedimento de reconhecimento. Facilitou agora, doutora, houve até uma aprovação, uma alteração do próprio Senado no que se refere a isso, facilitando um pouco esse processo, foi isso? Isso. Desde 92, né, com a Lei 8.650, a gente já tem essa facilidade no reconhecimento, porque os filhos precisam ser reconhecidos, mesmo independente do pai ter uma outra relação. Antigamente, isso era proibido, quando o pai era casado, o filho não podia ser reconhecido, a não ser que a esposa autorizasse. Hoje em dia, não, o filho deve ser reconhecido independente de existir um outro casamento, porque esse é o direito da criança. O direito da criança se sentir pertencida, de ter seu nome nos registros civis é muito importante. E essa questão social veio a Justiça está de olho nessas questões sociais e veio, através do provimento do CNJ, com o auxílio dos cartórios de registro civil, facilitar esse reconhecimento, que pode ser não só judicial, mas administrativo, com esse procedimento através dos cartórios. E uma dúvida, a mãe, digamos assim, ela quer declarar o nome do pai. O pai, digamos, ele não está reconhecendo o filho. A mãe pode, de qualquer maneira, registrar o nome dessa pessoa, obviamente sabendo que ele é o pai? Não. Não que pode. Acontece? Tem que ter a declaração do pai também? Isso. O pai precisa estar presente para poder fazer esse registro. Quando a mãe, né, não consegue a anuência do pai, ela pode fazer esse registro diretamente no cartório para a criança não ficar sem registro e depois, né, preencher esse formulário padrão para que o cartório notifique esse pai. Com essa notificação, o pai veja chamado para reconhecimento espontâneo. Caso não haja o reconhecimento espontâneo, o próprio cartório vai remeter para o juiz competente para que entre com ação de investigação de paternidade por meio do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Porque senão também, convenhamos, seria uma tremenda bagunça, né? Sim, a pessoa coloca lá o nome de qualquer... Opa, mas peraí, eu não sou o pai. Tem que haver todo esse processo, então, né, doutora? Porque isso dá, esse reconhecimento dá direitos civis e patrimoniais, direitos sucessórios, direito à herança. Então, há que ter uma cautela nesses casos. É verdade. E também uma coisa muito séria, eu falo muito aqui de conscientização, nós entendemos, e falar principalmente com você que é pai, você que teve um filho, de uma forma ou outra aconteceu, né, e a criança nasceu, para que tenha essa consciência. O quanto é importante, doutora Letícia, carregar o nome da mãe, também do pai, porque os números, eu fiquei impressionado, né? E por qual razão tantos e tantos casos aqui no nosso estado de não reconhecimento da própria paternidade?
Sim, isso não é só no nosso estado, é em todo o Brasil. Em decorrência dessas questões sociais, às vezes a mãe teve um relacionamento breve ou o pai tem uma outra relação. Mas é muito importante, porque isso gera... O não reconhecimento gera danos psicológicos para as crianças. Todo mundo precisa ter a sua origem reconhecida, o seu direito a se sentir pertencido, tanto à família paterna quanto à família materna. Agora, por outro lado, é bom a gente até que sirva de alerta. A mãe não pode, como nós dissemos aqui, declarar o nome de um pai sem que haja exatamente o reconhecimento, né? A declaração e tal, porque ela pode incorrer em falsidade ideológica? Sim, mas na verdade isso é um pouco difícil porque o cartório de registro civil ele não registra. Não vai conseguir registrar. Não vai conseguir registrar, porque esse reconhecimento ou ele é espontâneo ou ele é feito através de um procedimento judicial de investigação de paternidade. Tá certo, doutora. Agradecendo a sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. E de novo, né, o quanto é importante você entender isso, o quanto isso vai fazer bem para o seu filho e que você reconheça, porque depois também o pai pode ter vários e vários problemas decorrentes exatamente dessa não declaração, né, doutora? Exato, geram problemas familiares futuros. Tá certo. Doutora Letícia. Letícia significa alegria. Quero te agradecer pela presença e pela contribuição, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. São 8 horas e 1 minuto.